In May 1974, the design of the Internet was published in the IEEE Transactions on Communications. Robert Kahn and I felt strongly that the design and protocols of the Internet needed to be freely and openly available to any interested parties. A long time later, the internet was running, there was email running over, there was no web. There were no websites, no web pages, no links. I felt that it was really important that there should be, so I invented the web. And as the World Wide Web project grew, I needed collaborators. The Internet has been built on the basis of collaboration among a diverse and constantly evolving set of interested parties. And this is a foundational idea that must be preserved. The web has now become an essential public utility. The web we can trust, that is the web we want. The web that contributes to peace, that is the web we want. The web that is open and inclusive, that is the web we want. The web of opportunities and social justice, that is why I am here. A internet ainda não é uma realidade para boa parte do sul global. Em comunidades isoladas, a falta de conexão limita as oportunidades e aprofunda a desigualdade social. No coração da Amazônia brasileira, a cidade de Manaus, isolada dos outros centros urbanos do país, é acessível apenas por barco ou avião, e ainda são necessárias mais 9 horas de viagem pelos rios da região para chegar na comunidade ribeirinha de São Francisco do Caramuri. A gente hoje está ficando velho, não aguenta mais. Para nós chegar na cidade, se não for através desse ramal, nós vamos ter que pegar um barco, sair daqui 1h da tarde, vai chegar 3 horas da madrugada na Panaí. É muito difícil. E de ônibus você sai 6 horas, quando é 10 horas tá lá, entendeu? Esse ônibus é o que faz a linha de Caramuri até a estrada, né, que chega até o Rio Preto. E ele está nessas condições aqui porque quando chove ele não tem condições de subir as ladeiras e por isso ele está parado. Aí foi 2 semanas que não teve mais, ele não teve condições de fazer o transporte para o povo e o povo está sofrendo, precisando desse ônibus para levar até o Rio Preto. A produção vai estragar dentro do caminhão porque ele não consegue sair, né? Se conseguisse o asfalto aí, com certeza, as coisas mudaria para melhor, né? Esse aqui que é o cupuaçu. Tem um, tem outro e outro. Pega aí, Daniel, a bacia. Aqui é a fruta, ele tá até com... Segura aqui, neném. Segura aqui. Hoje nós temos um comprador certo já. É, atravessador, não é direto com uma empresa, algum frigorífico ainda não. E com a internet você acha que se ele elimina o atravessador consegue vender direto? Com certeza a gente pode chegar a vender direto já. Porque o atravessador ele ganha talvez até mais do que a gente que trabalha e planta aqui. Passa 1 ano, 2 anos para colher, entendeu? Eles ganham um preço que, para eles, quanto mais der, melhor, porque baixa o preço. E ele lá em Manaus, o preço dele não cai, só cai para nós aqui, entendeu? Quanto mais você trabalha, mais barato fica. Mais barato fica, porque se a gente tem 1 tonelada de cupuaçu, a gente chega lá e a gente vende fácil. Se você tem 10, 20, ele já arreia o preço pela metade, porque ele acha que já é muita polpa para ele, entendeu? Mas o preço dele lá não cai, só cai para nós. E aí, tirando esse atravessador, nós vamos ganhar com certeza mais, né? Nós precisamos falar com alguém que nós vende abacaxi ou cupuaçu na cidade, a gente não tem como se comunicar com ele, a gente vai ter que ir lá, entendeu? E pela internet tem o WhatsApp, né, que a gente pode se comunicar com ele, olha, nós estamos precisando, nós tem isso aqui, nós quer vender, você fica com quantos quilos, com quantas toneladas, entendeu? O telefone, nós já tem um sinal muito pouco aqui, que eu tenho na minha casa, e quando o rio seca, o sinal acaba, porque eu moro em flutuante, ele desce.
Aí não pega. Agora tá voltando, tá pegando de novo, mas é muito difícil, entendeu? Quando eu até disse que tinha 2 coisas que eu não queria mais ficar sem aqui na nossa área, que é a luz para todo, né? Que quando chegou foi uma surpresa que a gente nunca imaginava de chegar a luz para todo para nós aqui, não dizia que aqui era um fim de mundo, né? Mas não é, hoje nós estamos com energia direta aí. E quando vai embora a gente já fica triste, já acostumou. E outra coisa é um telefone. Tem hora que você se comunica, faz coisa que nem de avião você faz. Nós temos que procurar o sinal em volta da igreja, principalmente na frente, para ter acesso. Falamos sempre quando é feita a ligação no Viva Voz, porque se mover o celular, tirar da posição, o sinal cai e a comunicação é interrompida. É como se fosse um telefone fixo, mas no Viva Voz sem fio, né? Aumenta o caldo aí do feijão, Sapinho, que eu vou almoçar aí também. Tá? Tchau! Caiu a ligação? Caiu. Tá ótimo. A internet será uma estrada virtual que nos levará a ser conhecido em outros lugares, empresas, instituições que possam estar olhando e vendo que Caramuru existe, que tem pessoas e que tem trabalho, que tem economia, que tem a parte social e assim por diante. As much as 2/3 of the world's population is not yet connected to the internet. The penetration rates in developed countries average around 31%, but in Africa, where I come from, we are about 16%. Each one of these deserve access. Access to information, access to libraries, access to knowledge, and access to affordable internet. For us in Africa, I need to underline that Africa is not a country. It is 54 countries, 1 billion people. The most important need everywhere we go is access. The cost of having internet, the cost of being connected, the cost of getting online. It is very paradoxal that the countries that can afford the internet, who have more income, are actually the ones who pay less. The ones who have less income, they pay more to get to the internet. So the most important problem in Africa is affordability of the internet. No Brasil, os mapas de renda e de conexão em banda larga praticamente se equivalem. Em uma das maiores economias do mundo, apenas metade dos domicílios tem conexão à internet. A lógica de mercado, que ignora as regiões mais pobres do país, também discrimina classes sociais em um mesmo bairro. Lá é o Morumbi e aqui é a entrada do Paraisópolis. Então, a divisão é uma divisão social, né, entre as classes, porque fica tão próximo, mas ao mesmo tempo bem distante, né? Porque aqui fica os ricos, lá embaixo fica os pobres. Então, a diferença é essa, isso que eles fazem a diferença, porque na verdade o endereço é o mesmo, não muda nada, só muda o nome, Paraisópolis e Morumbi. E essa placa aqui, né, dessa propaganda, dessa internet, de 100 megas, só que eu moro bem aqui do lado e eu não vejo essa internet lá. Ó, mas no Morumbi tem, ó. Se eu usar o CEP da minha casa, da minha residência hoje, para pedir uma internet, vamos supor, de 6 GB, eu não consigo. Agora, se eu pegar o site aqui da Avenida Giovanni Glonck, aí eu consigo qualquer mega que eu quiser. Isso é, então, um retrato dessa questão. A conexão em banda larga no Brasil ser ainda tratada na perspectiva do mercado. Ou seja, a gente vê claramente que onde interessa, onde há interesse econômico, o serviço está. Veronice trabalha como faxineira diarista e cria sozinha suas 2 filhas. Ela não tem renda suficiente para contratar a internet domiciliar, que é vendida junto com uma linha telefônica obrigatória.
Eu uso primeiro a internet que eu gosto de usar na minha conta bancária. Economiza dinheiro e tempo, né? Porque para mim ir num banco ver, eu tenho que pegar uma condução. Eu uso o Facebook, eu pesquiso filme, pesquiso, minhas filhas jogam também na internet. A minha filha também pesquisa trabalhos escolares. Eu pesquiso alguma coisa do governo. Vou ver fofocas também. Esse cabo azul eu comprei, a gente colocou lá na casa da vizinha da internet e aqui no meu CPU. Eu comprei porque para você pegar a internet de outra pessoa, você tem que comprar o seu cabo. Eu comprei 80 metros. Esse fio azul aqui é o fio da minha internet, onde ele sai da minha casa e vem até aqui que eu vou mostrar para vocês. Oi, Lucimar. Quero apresentar vocês. Essa aqui é a Lucimar. Ela é a minha vizinha que compra internet. Fala aí, Lucimar. Eu peguei a internet pra mim. Aí elas pediram e eu passei pra elas também. Eu já troquei já troquei do aparelho já 3 vezes e além tá a mesma coisa. Lucimar paga R$ 120 por uma conexão de 4 megabits por segundo e pela linha telefônica. Ela divide esse custo com sua irmã Lucimara e suas vizinhas Veronice e Patrícia. É praticamente uma obrigação que as empresas hoje de telefonia fazem com a pessoa. Elas nunca oferecem para você um pacote de internet, elas sempre oferecem acompanhado de uma linha telefônica. Para mim é muito mais prático eu comprar de outra pessoa do que eu ter a minha própria. E bem mais barato também, mais em conta, né? E agora nós estamos chegando na casa da Patrícia, que ela mora aqui. E o fio da Patrícia é um desses aqui, ó, que cruza aqui por cima dessas casas e vai até lá na casa da Lucimar. Patrícia! Eu comprei o computador, aí veio as coisas que as crianças da escola e agora também para ver as notas da escola tem que ser tudo pela internet. Quanto que você paga na internet? R$30. 30 reais. Se você tivesse que ter uma internet só pra você, dava pra... Não, dava não. Eu já acho caro, já tinha que ser de graça. Tinha que ser de graça. Antes da internet, antes de puxar a internet, a gente comprou aquele lá, o download, sei lá como é que chama. O modem. Modem, mas só que o modem era difícil. Por quê? Porque caía sempre, né? Quando tava coisando, caía a internet. E você pagava quanto, né? Aí, não, a gente tirava o chip do celular mesmo. Ah. Entendeu? Colocava lá, mas muito lento. Não funcionava. Não funcionava, não. Agora funciona um pouquinho. Ontem não estava funcionando. Hoje vamos ver se está funcionando. Vamos ver, liga aí. Por que você acha que a internet devia ser de graça? Porque eu acho que é dever do cidadão. Direito. Eu acho que sim. Paga tanto imposto, tanta coisa que a gente paga. Podia ter menos uma coisa de graça, mas nada hoje é de graça, né? Mesmo as coisas de graça, você tem que pagar, alguma coisa você tem que pagar. Não tem jeito. O ônibus também devia ser de graça, tem que pagar. Tem que pagar. E aumentou mais ainda, né? A discussão da consideração da internet, do acesso à internet, né, como algo essencial, tem relação com entender que isso é um direito. E é um direito que precisa, então, ser objeto de política pública, ou seja, de atuação do Estado. Não, possível. É caro, não é de graça e também não funciona. Que o bairro de gente rica funciona, pobre é mais esquecido. Isso quer dizer que a gente não tem direito a essas coisas, entendeu? Agora tudo tem que ter, ou você querendo ou não querendo, você tem que ter a tecnologia na sua casa. Porque hoje tudo tem que ser tudo pelo computador, tudo isso tem que ter, então. Não é porque a gente quer ser rico, não, é porque o mundo está fazendo a gente caminhar junto com ele. Entonces, para mí el Internet va vinculado muy claramente a la universalidad. O sea, si todos los derechos son universales y el Internet es un instrumento para el ejercicio de muchos derechos, también debe ser de acceso universal.
A infraestrutura de telecomunicações está concentrada nas mãos de poucas corporações. Essas empresas controlam a oferta do serviço e limitam as opções de acesso. O cenário é ainda mais grave quando analisamos a infraestrutura internacional. Mais de 70% dos grandes troncos globais da rede pertencem a uma única empresa norte-americana, a Level 3. Quem controla a estrada, controla a mensagem. Welcome to America, land of dreams. Well, this is another plant that's been abandoned that was part of the auto industry. So this is just another example of what happens, when an industry is building infrastructure. They leave. Once they leave, they leave us with nothing. And the people are still here. When there are no jobs, then you end up they have to leave their homes, so we can get the abandoned homes. And so how do you pick up the pieces after that? So to me, these abandoned factories marks the end of an era. It's the end of the industrial age, which built Detroit. And I feel like what I've learned from this is that we can't let the companies control the infrastructure of how we live. We need to understand how technology works. We need to be able to build technology for ourselves so it's doing what we need it to do. How are we going to make sure we don't have information blight, that people are going to, still be able to communicate in ways that are meaningful? What happens when someone decides to kill the switch? And these are the big questions that we're asking, and this is why we're building these mesh networks, because we want to have, we don't want to stop communicating with each other. It's extremely important that we stay connected and we build relationships. As redes convencionais de internet partem de um único ponto para conectar as residências. Já nas redes mesh, os diversos pontos estão ligados entre si, com acesso a aplicações exclusivas dessa rede, tais como rádios comunitárias, bancos de dados e o que mais se quiser desenvolver. A rede mesh ainda pode ser conectada à internet em um ou mais pontos. As conexões são distribuídas entre os vários nós e, se um ponto cair, a rede redireciona os pontos de conexão para seguir integrada e conectada globalmente. Is that one up there? Yeah. And the idea is that if these guys all talk to each other, and then we have some more on the other side, they'll all talk to each other, and then you start to sort of build out naturally that way. And the other good thing is that if one of them who's connected to the internet goes out, it'll self-heal, and it'll find the closest router to it so it could still maintain the network. So we try to keep it somewhat close. Diana busca parcerias nos bairros mais pobres de Detroit para a instalação das antenas da rede mesh. Nathaniel, que já foi morador de rua e hoje é presidente da People United as One, é um de seus parceiros. Ele oferece moradia temporária para as pessoas sem teto, além de apoio para a busca de emprego e formação profissional. That's the most important thing, because you need that to get the job. You need that to get housing. You need that to apply. You need that even, like I said, a lot of your grades, you have to, and this is in elementary school, they have to go online and get their grades or to do assignments. So that's why this is so key, this is important. You cannot move on to the next level, housing, finding a job, even improving your education, unless you have this. And because, like I said, that's the way the system is set up, and that's why you have Comcast there now trying to lock it in. Because they know you can't do anything without your Wi-Fi, your connection. And that, like I said, that's what makes Digital Justice Project so important, because this is the base, this is where it all starts. O isolamento da região amazônica eleva o preço de mercadorias e serviços. A logística difícil, combinada ao baixo poder aquisitivo das famílias, faz com que as corporações provedoras de conexão evitem investimentos nessa parte do país. O resultado são verdadeiros desertos tecnológicos, onde nem os poucos que podem pagar têm acesso a uma conexão com velocidade e capacidade razoável. A gente pagou R$12 mil no kit de antena parabólica
e roteador e mais uns 3 pau para instalarem aqui. A gente paga aproximadamente R$2.000 por mês para ter 400 kbps de download e mesmo assim, pagando esse valor, que é um valor alto, a internet, ela praticamente inexiste, né? A Receita Federal, ela hoje obriga que você tenha a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica tem que ser no estabelecimento que você tá, ela é aqui. Mas como é que eu vou ter nota fiscal eletrônica com a internet que eu tenho? Eu não tenho. Tem algumas políticas federais de Enem, SISU, sei lá, que você tem que se cadastrar via internet. O cara de Novairão, às vezes tem que correr para Manacapuru, correr para Manaus, porque não tem. Então, como é que você pode ter um programa federal que te obriga que agora seja tudo por internet, se você não garante que tem internet? A recusa das grandes corporações em atender as áreas isoladas fez surgir pequenas empresas que se esforçam para ocupar o escasso mercado dessas regiões. A gente que somos pequenos, que estamos nascendo de baixo, estamos espalhando, né, segmentando esse mercado lateral do estado. Estamos chegando agora na comunidade de Caramuri, já estamos terminando a nossa implantação da torre lá, uma torre de 84 metros. Dessa torre de lá vai dar prosseguimento a mais 3 cidades. A gente está aí batalhando para botar a internet para funcionar para a comunidade, né? A gente está realmente fazendo aquilo que nenhuma das operadoras grandes querem fazer, né? E que isso vem despertar o interesse do governo em investir na gente, que somos pequenos, né? Dar essa oportunidade da gente poder crescer como as operadoras que são de incentivo e capital estrangeiro, né? E os caras vêm de lá, pegam o que é nosso, usufruem e levam o capital para lá. A gente aqui gera emprego, renda, e a renda toda fica no local, localizada na cidade, na capital. O governo hoje, ele ajuda muito, dá isenção de impostos, incentivos e linhas de crédito para as grandes operadoras, porque elas têm como dar para o banco algo em troca, né? O intuito com o governo é que o governo possa nos dar essa linha de crédito, ela possa, porque a gente chega com o banco vai dizer, o que você tem para nos oferecer? A gente não tem praticamente o que interessa ao banco. Eu vou oferecer meu carro, vou oferecer minha casa, mas é uma linha de crédito ínfima para a gente atender uma população de 10 mil habitantes. Ela já tá segura ali, né, Casa? O AP vai direcionar para lá? Eu vou botar ele pela face de dentro, porque eles estão subindo o módulo ainda. Se há um entendimento de que esse acesso é algo que tem que ser garantido a toda a população, e claro que tem altos investimentos em infraestrutura, mas sendo parte de uma política pública e de atuação do Estado, é possível que isso chegue até a casa das pessoas ou em lugares públicos próximos, praças com Wi-Fi aberto ou escola pública com conexão de qualidade para os alunos e para a comunidade em volta. É possível planejar para que essa conexão chegue para as pessoas de uma maneira ou a baixo custo ou de graça, e essas pessoas poderão ter um acesso à informação que elas nunca tiveram, poderão ter um acesso à educação e à cultura que nunca foi possível, poderão inclusive criar iniciativas comunitárias e mobilização comunitária para exigir ou provocar o poder público em relação a questões que ainda não foram resolvidas naquela comunidade. Nesse espaço funciona a sala de aula, onde todos aprendem e consequentemente, todas as séries juntas. 1º ao 4º ano, que é o que se pode ter nesse momento na escola de Caramuri. Aqui, no próximo, funciona a secretaria da escola. Temos aqui um computador com impressora. E também é onde o professor atualmente dorme, onde se guarda material de limpeza, onde também guarda alguma parte da merenda, felizmente tudo junto, por não termos espaço. E tendo o computador, mas não tem a internet. Então, em toda a comunidade, a biblioteca que temos é essa, são poucos livros, é limitado ao conhecimento. E com a internet nós vamos ter a facilidade de pesquisar tudo aquilo que for exigido, tanto pela parte da educação, como aquilo que nós quisermos conhecer com curiosidade de ter mais aprendizado,
vamos ter essa oportunidade. Todo Estado tiene la obligación de invertir en el Internet, de subsidiar el Internet para hacerlo llegar a las zonas más rurales, más remotas y más pobres de la sociedad. Para que todo el mundo, no necesariamente en forma individual, puede ser en forma comunitaria, pero que todo el mundo tenga acceso al Internet. Porque si no, lo que estamos generando es un privilegio para una élite tecnócrata o económica. Eso no es correcto. Entonces tiene que ser, como fue el teléfono originalmente, un servicio para todos. O Uruguai entendeu que o mercado não seria capaz de universalizar o acesso à conexão de internet. E, através do Estado, fez investimentos para garantir infraestrutura pública em todo o país e para todas as classes sociais. En Uruguay tenemos un monopolio público de Internet y tiene como objetivo, como mandato, darle Internet, así como línea telefónica, como electricidad, como gas y agua, a toda la población. Nosotros estamos tratando de complementar, o más bien utilizar esa infraestructura para agregarle conectividad a las escuelas y mejorar la educación a través de eso. Creo que de alguna manera, específicamente a las escuelas rurales, le significó un cambio el acceso a determinadas actividades y a conocer cosas que de otra manera no iban a tener. No solo a través de las máquinas, sino a través de la posibilidad de tener conexiones en Internet también y de vincularse con otras escuelas. Las posibilidades que ha abierto no se vuelve de esto. O sea, todos los niños y sus maestros puedan acceder a algo que antes era para algunos nada más, me parece que provoca un cambio hasta en lo que es la democracia, ¿no? Vamos a hacer grupos donde van a estar los niños de inicial, los de primero, Valentina, y los de segundo. Es decir, que todavía no vamos a sacar cuadernos, Mateo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las tablets, con las XO. Y bueno, así, con el Internet, ellos están conectados al mundo. Están conectados, saben muchas cosas gracias a la computadora y que se pueden conectar a Internet. Es una manera de que también, gracias a la Biblioteca Ceibal, nosotros podemos tener que todos los niños de esta clase puedan leer algún cuento. El cuento de Blancanieves, pero pueden leer cualquier otro cuento. Yo lo que veo es que están más como globalizados, más. Es decir, es una escuela rural, pero tú lo ves y son casi como urbanos. Un detalle, las tablets, las computadoras son de los niños, son de ellos. Se las llevan a las casas, son propiedad de ellos. No son prestadas, no son de las escuelas, son de ellos. Los compañeros acá, en esta zona, van a trabajar robótica. Y acá van a trabajar Scratch, van a trabajar escribir, toys y laberinto. Comiencen, chiquilines, comiencen a armar. El trabajo de enseñar es siempre del maestro. Estamos apoyando cosas nuevas, como son los laboratorios de tecnología digital, donde se hace programación, se trabaja con robótica, se trabaja con edición de sonido e imagen. Eso es usar la tecnología para enseñar y para aprender. Se mueva, acá tenemos distintos iconos que acá están como los... Y por ejemplo, si queremos que haga como que está volando, vamos a disfraces y lo que dice importar. Y acá que está el otro que es con las alas para abajo. Y después donde dice movimiento y mover 10 pasos y rebotar si está tocando un borde. Y le damos acá para que gire para un lado y para el otro. Entonces después cuando le damos a la bandera verde se mueve. También se mueve porque ya tiene el comando. Creo que en este momento los niños manejan muy bien la tecnología. Ellos nacieron con la tecnología. Nos empezamos a dar cuenta que había muchos niños sentados afuera de las escuelas de noche, o después de la escuela, del horario de la escuela, los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque tenían conectividad, tenían acceso al Wi-Fi de la escuela. Entonces empezamos a poner accesos afuera de las escuelas, en plazas urbanas, en clubes deportivos, en complejos habitacionales públicos, aún en cantegrieles, en barrios de atención prioritarias o favelas. Justamente porque los niños de esas favelas iban a la escuela.
y sí tienen máquinas. O sea, hoy la penetración de Internet ha crecido muchísimo. En Uruguay la penetración de Internet es uno de los más altos en América Latina. Todavía estamos lejos de lo que es Finlandia, que es donde quisiéramos estar, pero hemos crecido muchísimo. Yo lo veo como algo muy positivo, digo. Me parece que es como una puerta que se abrió a algo. Pienso que el tema es que quedaríamos aislados en un mundo que supuestamente nos estamos globalizando y está interactuando con el mundo, porque ya no es solamente un mero espectador, sino que estás formando parte de esa realidad, ¿no? Eso se trae de la escuela. Sí. Lo mismo que estaba allá, lo traes para acá. El internet te sirve porque podés como relacionarte con gente que no tenés que estar con la persona ahí adelante. Y hay como una actividad ahí para poder mirar como lugares, que como si estuvieras ahí caminando y mirándolo, pero lo miras a través de la pantalla. Os níveis de conexão uruguaios são uma exceção no sul global, onde os casos pontuais de acesso já demonstram um potencial de transformação social da web. Assim como em Caramuri, os trabalhadores de Xandere também dependiam de intermediários para vender a sua produção. You know one thing, Jakarta is the first computer. Jakarta is the first computer which is based on the binary system, and our modern computer is also working on the binary system, on the bit system. Binary means 0, 1, the entire computer system. Even if the supercomputer is also working on the binary system. But they developed the first computer, but the livelihood is the very pure. A chegada de computadores e de conexão à internet transformou a realidade local. Providing the design, we just introduced through digital world, we introduced the e-commerce portal. Through e-commerce portal, weaver can sell their product in the entire world. We just changed the scenario from 2,000 a monthly income to 40,000. There's the big changes. No Quênia, a população utilizou a tecnologia para criar uma alternativa ao inacessível sistema bancário do país. Créditos de celular usados como moeda se tornaram um dos aplicativos mais populares e utilizados. You can just send it from here, and within seconds, the cash is in their phones, and they are going to withdraw it and enjoy themselves. I don't have to go where they are. I just send money to them in their phone. Then they will draw it wherever they are, and work is done. So I find it very efficient. So I give her my mobile phone number. Now I'm receiving a message from M-Pesa. Confirm Kenya shillings 100 cash. I have to sign that I've received that money in my phone. Now I can send this money where I want, or pay a bill, electricity, water, or buy some items with it. Initially, I thought these are con men, but when it worked, I found it good. Since then, I've been using it. Com a internet, o mundo pode conhecer a cultura e os valores deste povo sem depender das narrativas estrangeiras. A África agora pode contar diretamente a sua própria história. Welcome back, ladies and gentlemen. Former UN Secretary General, Mr. Kofi Annan. Hello, sir. How are you? Or rather, what the internet has done is that it has given room for independent content producers to put their content out there. The internet potentially can allow us to reach a lot more people. It's not yet the case, it's growing, so it's a work in progress. So that's something we're able to do because we are on the internet and we don't have any pressures in terms of censorship or things like that. A liberdade de expressão e a participação social ganham força quando nos conectamos em rede.
A TV e o rádio não são mais os únicos a narrar o que acontece nas ruas. Quem antes apenas via e ouvia, agora também pode falar e ser visto. Vamos conquistar! Vamos conquistar! O fim do racismo! O fim do racismo! Boa luta! O pobre não sabe a força que ele tem. O pobre, quando se une, ele tem uma força muito poderosa. Agora que a gente está começando, agora que a gente vai mostrar os sem terra. Pessoal, vamos ao centro social que a internet chegou. Foram quase 22 anos em espera por uma nova tecnologia e hoje chegou a internet. Quem é que tem smartphone aí? Olha aí, temos vários. Estamos hoje felizes por estarmos recebendo na comunidade o sinal da internet. Ali os técnicos instalando o provedor que irá distribuir o sinal gratuitamente, doado pela empresa Nova Soluções, na área social da comunidade. Posteriormente, cada um de vocês poderão conectar em suas próprias casas, comprando, aderindo o pacote da internet. Hoje vocês vão ser atendidos com um sinal via rádio que a gente está instalando, terminando as instalações, já instalamos a torre de 84 metros. E, gente, é um desafio muito grande, é um investimento muito alto, mas vai valer a pena cada centavo, porque todos os investimentos que nós fizemos na área rural, fora da área urbana, nos trouxe muito mais benefício do que dentro da área urbana. Dentro da área urbana a gente só preenche tabela, né? A gente está lá na área urbana ali, lutando com os outros leões, com a NET, com a Oi Velox, com as grandes operadoras, né? E a nossa luta daqui a pouco, que a gente vai aparecer para o mundo todo, é mostrar que Caramuru existe, que nós precisamos de ramal asfaltado, nós precisamos de uma escola nova, nós precisamos de um posto de saúde, nós precisamos de políticas públicas. E a internet chegou. Vocês sabem o que isso representa e o que isso significa, vocês estando aqui? Consciência política. And I started going to school on the internet. I started meeting people on the internet. I started exchanging and learning on the internet. And the first thing I found out was that I was not very different from other people. So the first thing that the internet did for me was not communication, but it exposed me to the world. Esse vídeo aqui, ele tá mostrando a última chuva que deu e ficou aqui alagado, a gente não conseguia sair e nem entrar em casa. E do jeito que está, depois que a chuva baixou, a água continuou quase a mesma coisa que está aqui nesse vídeo. Ela veio aqui, onde está essa aqui, mas ela já veio até aqui, ó. Na altura do teu ombro. Isso, ela já ficou dessa altura. Não dá pra passar por aí? Não, a rua já uma vez já passou a semana inteira fechada. Uma chuva que teve, né? Que ficou todo entulho, ficou lá na rua, passou a semana inteira fechada. A Rede Globo veio, falou que não ia gravar. A Record veio, gravou e isso nunca foi ao ar. E daí, já que a internet é um meio, né, mais rápido a gente se comunicar, a gente gravou o vídeo,
tiramos fotos, gravamos moradores falando, dando depoimento, para ver se a gente consegue agora uma resposta. Uma vez conectadas, as comunidades de Caramuri e Paraisópolis superaram uma importante barreira de acesso a direitos fundamentais. Agora, novos e mais complexos desafios se colocam no uso da rede. Well, we're at a moment where technology is enabling an incredible diversity of people to participate in the creation and the sharing of culture. Over the 20th century, the creation and professional distribution of culture had become so concentrated in the first world nations. And now the technology is inviting everybody to participate and to create and to share. The pitch, a swing and a miss, strike three. Good jump shot from the corner. Ever want to watch two things that are on at the same time? Well, now you can, because Sony's revolutionary Betamax deck, which hooks up to any TV set, can actually videotape something off one channel while you're watching another channel. With Sony's Betamax, you won't miss a thing. A triple play. You've just seen a triple play. No, I didn't. Na década de 70, a Sony criou um aparelho capaz de gravar os filmes e programas da TV. A nova ferramenta irritou os grandes estúdios de Hollywood que não gostaram da possibilidade de suas obras serem copiadas e guardadas por qualquer pessoa. A Universal Studios reagiu e acionou a Sony na justiça por infração de direitos autorais. A Suprema Corte dos Estados Unidos, porém, decidiu que a cópia para o uso doméstico não desrespeitava os direitos autorais, pois se tratava de um uso justo. The freedoms we took for granted about copyrighted works in the analog world don't obviously translate to the digital world. So in the analog world, I can read a book. That doesn't trigger a copyright law because reading a book doesn't produce a copy. We have strong traditions that I can quote the book without getting permission from anybody. I can critique the book without worrying about some violation of copyright law. All these things, these freedoms were built into the physical manifestation of copyrighted works because that's what culture demanded. But as we move online, those same freedoms can't be taken for granted. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men. One of his most famous speeches, the I Have a Dream speech, which most people around the world have probably seen or heard at least once or read in history classes, is copyrighted. And the rights are managed by EMI, which is a record company. And so it's actually been taken down from YouTube many times. It's difficult to find a complete version of Dr. King's entire speech on YouTube. And so we made a version of his video with the complete speech with a short introduction kind of explaining some of these ideas around copyright and explaining how we could actually have gone to jail for making this video if the copyright maximalists had gotten what they wanted. We could be going to jail for sharing a video of our nation's history, of one of the most important moments in the history of racial justice and in the history of the civil rights movement, and really in the history of any people's movement. So this is a general problem with democracy around the world. Democracy around the world right now is not responsive enough to ordinary citizens and is too responsive to powerful economic interests. That's especially true in the United States, but it happens everywhere. And so you would think that democracy is exactly the mechanism that we would use to represent the ordinary user as opposed to the business. But instead we see democracy serving as the tool of the economic interests as opposed to the interests of the society as a whole. And what the law is doing is making it difficult for people to do that legally. Think, for example, about a school. A public school is not going to teach its kids to violate the law. So it can't teach their kids how to take videos and to remix them or to build on the photos of other people.
where the copyright status of all this work is unclear, because that's presumptively to violate the law. So this form of education becomes illegal in the digital space for no good reason at all. Yet we know the schools or the universities or other institutions are not going to engage in that kind of education because the law presumptively makes it illegal. Tiago Cândido estuda letras em uma universidade pública brasileira. Ele é considerado pela ABDR, Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, uma ameaça aos direitos autorais no país. A associação pediu 200 milhões de reais em indenizações pelo que chamou de o maior caso de pirataria digital dos últimos 10 anos. Tudo isso porque Tiago publicou textos digitalizados por diversos estudantes em um blog chamado Livro de Humanas. O Xerox tinha aumentado 50% no valor da cópia. E daí, isso nos grupos virtuais de debates do curso, surgiu uma indignação, achando absurdo esse aumento. Daí foi assim que surgiu o blog. Aqui é a Xerox da universidade, que é onde a gente tira as cópias para os cursos. Esse texto, por exemplo, custou R$1,30. Pode parecer um volume baixo. Só que você pensa, você tira, em média, uns 5, 6 por matéria por semana, se você for ler todo o programa. Se você joga isso num cálculo mensal, é um volume altíssimo que você tem que gastar para conseguir estudar na universidade, que é uma universidade pública e gratuita. Mas não é gratuita. Se você não paga um volume grande, você não tem acesso aos textos. Se hoje nós temos as notícias de uma história longa da humanidade, os espaços conhecidos como as bibliotecas contribuíram muito para isso. No panorama de hoje, no contexto que nós temos com o advento das novas tecnologias, isso se alterou, mas a missão da biblioteca de armazenar, de tratar e disseminar, ela não se altera, ela se adapta às condições. O sistema da universidade toda, para a gente consultar os acervos, né? Introdução à Linguística e Princípios de Análise. É um livro escrito por professores da USP. É produzido com verba pública, o professor universitário é pago com verba pública em dedicação exclusiva, e só que daí ele publica por uma editora privada. E se estivesse na internet, o aluno poderia ir lá baixar, tem a necessidade, baixa a sua cópia, e todo mundo poderia ter a cópia em casa do livro. O conhecimento gerado na Universidade de São Paulo, ele é público. Nós perseguimos uma política de acesso aberto. Naturalmente que nem tudo que a USP produziu em termos de conhecimento está aberto, porque essa política nova que com a internet, de tornar tudo disponível, ainda encontra algumas situações legais que precisam ser respeitadas, leis de direitos autorais. Eu creio que podem haver direitos de autor para proteger el trabajo de un artista, de un científico, de un investigador. Pero hoy no son ni los artistas ni los investigadores científicos los que están protegidos, son las grandes empresas comercializadoras. You know, there's an obvious difference between copying something and theft. If you steal my physical book, you take this book from me, I don't have it, and I can't use it, and so I'm worse off. But if you take a copy of this book, I'm no worse off, and maybe or maybe not, the publisher of this book is worse off. So the rules should not be blocking people from doing things that don't hurt anybody. And the point to recognize with digital copies is that it's not clear in many contexts whether it's hurting people or whether it's not hurting people. And the law ought to be restricting people's freedom only where it makes sense to do some good public good. O sistema diz que tem pelo menos 2 exemplares disponíveis, mas aqui a gente não encontra nenhum. Se fosse no livro de humanas, a pessoa que precisa do livro chegaria lá, baixaria sua cópia e o livro continuaria disponível para qualquer pessoa acessar. O advogado da BDR coloca que é um caso paradigmático e eles fizeram esse processo da forma como foi feito para tentar dar um fim a essa cultura do compartilhamento no país. Me parece que hay que ser muy cuidadoso en definir cuáles son los bienes protegidos por el derecho de autor y cómo se protegen,
para que no restrinjan de manera desproporcionada la libertad de expresión en Internet. Es decir, no todo vale para proteger los derechos de autor, ni cualquier cosa es protegida como derechos de autor. This is one of the biggest mistakes I think that the industry made, to create this antagonistic relationship to especially young people on the internet, and to make copyright seem like it was some oppressive regulation that was against the potential of the internet. Because what that's done is it's justified in people's minds the idea of resisting copyright. Now, my own view is that there's nothing wrong with copyright. There's just something wrong with the particular version of copyright that we inherited from the 20th century. And what we need to do is to update it, to make it make sense for digital technologies. And if we did that, then people should be respecting copyright. Now, what exactly the update looks like, we're still trying to figure that out, because we're still evolving in the way people will distribute and get access to culture. But I think that what we need to do is to find the model that makes the most sense, that allows the right balance between freedom and regulation, to both encourage artists to create, to give them the resources they need to create, while assuring the type of distribution and access around the world that people around the world are entitled to. Just because you're using somebody else's copyrighted material does not mean that you are violating copyright. There are many forms of fair use, and you have to take into account the amount of the work that is being used, the purpose of the use, like if it's for an educational purpose, if you are writing a review, if you are doing a criticism, this is all sort of valid fair use. And if you look at the history of art, it is people using each other's work. It's people being inspired by one another. And so much art and criticism would potentially be a violation of copyright if it were not for fair use. The history of art is just one big mashup. I think what Remix tries to remind us of is who we are as humans. And as humans, we are always copying and sharing and remixing and building upon what went before. And that's something to celebrate, not something to regulate. Para viabilizar conteúdos que combinassem a garantia de direitos do autor com o interesse público, o professor Lawrence Lessig e um grupo de especialistas criaram as licenças Creative Commons. Em vez de se reservar todos os direitos incondicionalmente, os autores definem que tipos de uso querem permitir e quais querem proibir. A internet pode parecer esse lugar onde todos têm as mesmas condições de falar e serem ouvidos. Mas, na verdade, o tráfego está cada vez mais concentrado em portais e plataformas de algumas poucas corporações americanas. As plataformas que concentram a maior parte do tráfego da internet são centralizadas e de código fechado. Isso significa que o seu funcionamento é decidido por poucas pessoas e de forma não transparente, o que permite a realização de operações invisíveis aos usuários, como, por exemplo, o acesso às nossas informações por agências de governo. One of the things that we have very long suspected about the platforms, especially about Facebook, is that it has a very severe bias when it comes to a sort of call for violence from Palestinians, but a great deal of latitude when it comes to calls for violence from Israelis. And so this is one of the things that we're hoping we can get some evidence of. And if it turns out that we're wrong and that the evidence really doesn't support our theory, I think it's also very important for us to know this. You feel like you are in public, but really the people who are in charge are these platforms, and there's no real way of holding them accountable. So we're trying to change that. 92% of the page views in the United States are controlled by 10 companies. 76% of the searches are conducted by Google. The way Google's search engine is written, it prejudices against somebody writing something in Portuguese in Recife, or Manaus, or speaking in another language in Africa. So the internet is right now designed to actually eliminate the voices of the majority and concentrate the voices of the upper classes of the Western countries. Great danger, because in 25 years from now, when you want to read a history book of what was the history of Brazil,
Are you going to know the Brazilian voices, or are you going to know the voices of a few professors in Washington? Em contraposição a esta lógica concentradora e pouco transparente, surgiram iniciativas de plataformas descentralizadas e programas de código aberto com o objetivo de preservar o caráter horizontal e colaborativo da rede. Tor is an anonymity network. It's both a piece of software you install on your computer, and it is a free software system that is implemented, peer-reviewed, and freely available to all people without any exception. It can be used to circumvent surveillance and censorship. It is a useful tool in an arsenal of tools of communication security. That is to say that it is a tool which makes certain guarantees about security and privacy and anonymity, and it does them in an openly specified, peer-reviewed way, and the free software that implements it is available to all people. The network itself is made of people who wish to have this privacy property, this anonymity, this circumvention of censorship, and they simply run it. It's a peer-to-peer network, and by participating in the network grows. And every person on the planet is able to use this to be able to read and to be able to speak freely. Who had access to technology? Was it only going to be the middle class at universities and the rich, or was it going to be the people who needed it the most? So at a very young age, I became quite thoughtful that we needed in the software movement free open source, and it needed to be accessible. And if we could get that, then everybody could have an equal access and equal chance to contribute, both as a producer and as a user of technology. And likewise, we should recognize that open standards, like free software, are essential for being able to communicate, for being able to share, for being able to create the internet. I would really like to see more free and open source projects, more nonprofit organizations building platforms that are not centralized and that are federated, sort of like the Diaspora Project, or for that matter, Tor. And the more that you have platforms that nobody can control and that you opt into, I think the freer the internet will be. As tecnologias de impressão 3D não é só uma tecnologia, na verdade, o nome impressão 3D é um guarda-chuva para várias tecnologias. Elas foram patenteadas pelas empresas que criaram essas tecnologias e isso foi uma coisa mais ou menos assim, um pouquinho depois do advento da computação pessoal. Só que ao contrário da computação pessoal, em que as empresas fizeram ali uma paz e não se atacaram com patentes, meio que todo mundo copiou de todo mundo e aí a coisa deslanchou. No caso da impressão 3D não, então ficou tudo muito restrito aos fabricantes que criaram as tecnologias. Só que aí mais ou menos em 2005, um professor de uma universidade no Reino Unido, ele criou esse projeto chamado RapRap.org, que significa Replicating Rapid Prototyper. A ideia principal do projeto era fazer uma máquina replicante. Quer dizer o quê? Uma máquina que consegue se produzir. E com essa impressora a gente fez essa aqui. E isso era possível por quê? Porque desde o início esse projeto adotou uma política de que os seus produtos fossem sempre software livre e hardware aberto. A gente não fez tudo isso aqui do zero. O corpo básico da engrenagem é já uma biblioteca que fez isso e a gente só adicionou algumas coisas, como adaptar o tamanho dessa entrada para o parafuso que a gente usa e colocar o nosso logotipo aqui. Enfim, a gente quis colocar o nosso logo e a gente também fez isso aqui por quê? Para deixar acessível um parafuso que, enfim, na nossa montagem ele tinha que estar acessível depois que já tivesse colocado a peça. Antes desse boom da impressão 3D, uma impressora que tinha uma capacidade um pouco acima dessa custava na faixa de $50 mil, começando em $50 mil. E aí, de repente, caem as patentes e todo mundo começa a fabricar, e aí você tem máquinas de $1.000 que fazem coisas muito próximas do que uma máquina de $50 mil. Uma máquina de R$5 mil, e aqui uma máquina de R$400 mil. Impressão 3D desktop está surgindo hoje. Começou em 2008, quando expirou a patente, a principal patente dessa tecnologia de impressão 3D por extrusão, e a coisa demorou, digamos, 20 anos para vingar. Foi só isso. O que o sistema de patentes efetivamente fez?
retardou uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira. Existem projetos de software livre que envolvem dezenas de milhares de colaboradores, centenas de empresas. Sem a internet isso nunca teria acontecido. If your business model is focused on controlling copies of the creative work, then you want to make the technology help you control distribution of copies of creative work. So what we've seen is the industries, which in these different countries like France and the United States have enormous power over the political system, have used their influence to tilt the legal rules in favor of these old models of creativity, rather than allowing new models to develop or encouraging new models to develop. And that's what we're seeing happening in lots of different corners of the world. And I think we ought to encourage that kind of innovation and creativity. At risk, the basic principle of net neutrality. Net neutrality. Net neutrality. Net neutrality. Are allowed net neutrality. Yes, net neutrality. Net neutrality means keeping the net free from discrimination, be it commercial or political. The innovative explosion which happened across the net over the last 25 years has happened only because that net has been neutral. The social groundbreaking sense of possibility that we can understand each other and possibly live in peace relies on an open net. Significa o seguinte, que quem controla os cabos por onde passa as informações tem que ser neutro em relação a essas informações. Hoje, a tecnologia permite discriminar conteúdos nos cabos da rede, criando pistas com velocidades diferentes, o que estabelece uma competição desigual na web. The first thing, it's really important to understand the history of the infrastructure of the internet. And there's, this kind of constant drumbeat from the telecom companies that say kind of like, look, this is our infrastructure, we built it, and we should get to decide whatever we do with it. That's not entirely true. They built this infrastructure with a lot of support from tax subsidies. They were cut a lot of breaks. A lot of that money is public money that we all paid as a society for the public good. And so what's happening with the net neutrality fight right now is we're trying to say, look, the internet is not like a soda. The internet is public infrastructure that was built for the public good, and it should be protected as such, like water or electricity. So if we lose net neutrality, you can imagine the internet becoming more like mainstream cable television, right? Where a few companies, a few people get to decide what you can and can't see, get to decide who sees the most content, and basically get to decide what ideas and what things we believe. Ao perceber que os vídeos do Netflix eram a maior parte do fluxo de dados em suas redes, a Comcast tentou estabelecer um acordo comercial que obrigasse o Netflix a pagar pelo tráfego que gerava. Durante a negociação, a Comcast reduziu a velocidade dos dados do Netflix e assim que o acordo foi fechado, a velocidade voltou ao normal. Agora imagine um teste como fizeram os meninos que criaram o YouTube ou o Vimeo. Eles testaram a rede, funcionou, as pessoas aderiram, eles não pediram autorização para ninguém. Eles não tiveram que fazer a sociedade deles com uma operadora de telefonia. Eles puderam simplesmente testar aquela nova aplicação. Mas veja, a quebra de neutralidade, ela gera uma quebra da liberdade de criação. Aí não é só uma lógica econômica que está em questão. Está em questão o futuro da internet. A possibilidade dos pesquisadores, dos hackers, das pessoas criativas poderem continuar colocando seus experimentos na rede e não tendo filtro. Algumas plataformas, como o Facebook, estabeleceram acordos com os provedores de internet para receberem tratamento diferenciado. A navegação nessas páginas e aplicativos não é descontada do pacote contratado pelos consumidores. Esses acordos estabelecem um pedágio seletivo no tráfego de dados pela rede, gerando forte desigualdade competitiva na web. I understand why companies strike these deals, because for them it's a choice between not reaching these customers at all and being able to reach these customers somehow. But I think that the very nature of these deals is a devil's bargain. It sets a very bad precedent, especially for new organizations or new companies or new services that simply can't afford to strike deals like this. So one of the great benefits of the internet is, of course, I can reach everyone.
So if you have a new business or service or website or opportunity, now if you don't have net neutrality, you're not able to reach the world. You're only able to reach the portions of it that you have the right business relationship with. And that's a huge killer of innovation. And it is also a huge centralization of power. Look at an industry where there's one or two major players, they suddenly become the decision makers for new innovation. O que vai acontecer é que a pessoa passa a usar o Facebook como a internet, como a web. Então reforça uma prática muito ruim, que é tragar a internet para dentro de um jardim murado. A China levantou uma verdadeira muralha em torno da internet do seu país. Sites como Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube e Google são bloqueados e buscas online censuradas. Citações ao massacre da Praça da Paz Celestial e fatos ligados aos movimentos de independência de Taiwan e do Tibete não são encontrados. And a curator and activist. I make documentaries about a queer issue in China. The second part of the social media is the social media from abroad, such like Facebook and YouTube and Twitter, were all blocked from China. You have to use a VPN to use it. Para escapar do bloqueio, Popofan usa redes privadas virtuais, as chamadas VPNs. Elas criam um túnel de conexão protegido por criptografia que atravessa a muralha virtual até um servidor em outro país. Dessa forma, estabelece uma conexão que não parece ser feita da China. So, here we go. Now, see, Facebook works perfectly now. As a queer filmmaker in China, it's very hard to promote my own film here because, first of all, the film is censored by the government, of internet to promote the screening the events. And also sometimes we put the video online, so internet is very important for queer filmmakers in China and also for the whole LGBTQ movement. Is very important, and for social medias, that included two kind of social media. The Chinese social medias, including Weibo and WeChat, and Douban, so we can post an event online, but it will be under the censorship of the Chinese government. So once if you post anything political sensitive, then it will be removed. And what we do is that if they remove us, we will post it again, and until everybody see it. But it's still a challenge for us because sometimes the account would be shut down. This happened for a few times. Censorship from the government, and it's been so long time. Then a lot of us had self-censorship. I have to admit that I also have kind of a self-censorship myself sometimes. In the United States, there is an illusion of freedom. There's an illusion of free speech. There's an illusion of choice. Should the United States do something to stop Mr. Assange? He's a criminal. He broke the law. This man is an enemy of the state. It is an attack on the international community. Julian Assange is a cyber terrorist in wartime. And Julian Assange is engaged in terrorism. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Shut it down, Attorney General Holder. Os governos ao redor do mundo se enfureceram quando cidadãos usaram a internet para fiscalizar o Estado. O compartilhamento anônimo de arquivos e a divulgação por plataformas independentes na web permitiram a contra-informação, revelando crimes de guerra e abusos de poder. Light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting.
Crazy Horse, 1-8. Oh yeah, look at those dead bastards. So WikiLeaks has shown us a model for refining a fundamental value and action that we have had for many generations, in fact. And in this sense, document leaking, where we share information written by the people, often, who we wish to have transparency about, that is a tried and true tradition, and WikiLeaks showed how to transition that to the internet. And so transparency, again, is a method, but the goal is social justice. The goal is democratic oversight. And the motto, the simple motto that is worth considering, and I think worth adopting, is that individuals deserve privacy, but democratic institutions require transparency. So transparency for institutions and privacy for individuals. Cryptography helps us with both of these goals. It ensures that it is possible to leak documents by being able to build an anonymity system, to be able to securely communicate with journalists, to ensure that surveillance does not stop free flow of information and communications that are necessary for democratic society. Let's get back to the breaking news right now. The Washington Post and The Guardian reporting the U.S. government is now also tapping directly into the central servers of 9 leading internet companies, including Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, and Apple. NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can, by any means possible, that it believes on the grounds of sort of a self-certification that they serve the national interest. Originally, we saw that focus very narrowly tailored as foreign intelligence gathered overseas. Now, increasingly, we see that it's happening domestically. And to do that, the NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. What the intelligence community is doing is looking at phone numbers and durations of calls. It's a 5-year-old child in Kansas City who happens to pick up a phone. That information is going to be recorded. It's everybody. So that's the definition of mass surveillance. And my team's assessment was that they help us prevent terrorist attacks. Terrorism is the justification that the U.S. government gives for every single thing that it wants to do, from torturing people to imprisoning people at Guantanamo with no trials to invading and destroying Iraq. It's almost automatic that every time the U.S. government wants to do something, they try and scare people into believing that they need to do it in order to save them from the terrorists. You can't have 100% security and also then have 100% privacy and zero inconvenience. We're going to have to make some choices. We have to protect you, so in order to protect you, we have to eavesdrop on all this communications. We have to, because terrorists could be everywhere. You know, terrorists could be under your bed. First of all, terrorism is not a big problem in the United States. It's one of the most minor problems in the United States. There were 4 times that many people that were killed by dog bites last year. We have 50,000 people killed a year in gun-related violence. Yet we don't pass laws restricting people's use of guns. Historically, what governments use surveillance for is to punish dissidents or to anticipate political movements and prevent political change. The United States has created a cyber command. They have a cyber army, they have a cyber navy, they have a cyber air force. And the whole object of this is to, it's what they say, it's actually their motto, it's to dominate cyberspace. And they want to collect it all. They don't want to collect some information, they don't want to collect much information, they want to collect the entire internet, to store the entire internet so that at any given moment they can search it and read whatever it is that people online are doing. And this isn't just a dream that they have that's far off into the future, this is something they're very close to fulfilling. The NSA and the GCHQ, which is the British spy agency,
every single day collect billions of emails and telephone calls and chats and online searches. Bluffdale, Utah, 25 miles south of Salt Lake City, the NSA is nearing completion on a gargantuan new project. It's named the Utah Data Center. They collect so much information that they just physically don't even have the space to store it all. And so one of the things they're doing is constructing enormous new buildings just to have a place where they can keep all this data, store it all, and then use it at will. And that is a shocking disclosure, and it's a shocking realization to understand that these agencies literally want to make it so that you never have a conversation on the internet, you never send an email, you never do a Google search without their knowing about it. It's a roadmap of your thinking on the internet. It's who you're communicating with, who you're sending emails to, back and forth. And I think the most dangerous thing is on Google searches, for example. When you're communicating with somebody, either on an email or a telephone, you're sharing something with another human being. So at least there's one other human being that's knowing, that's going to know something about what you're saying because you're communicating. When you're doing a Google search, however, that's much different. You're not communicating to another person. It's an extension of your brain in a sense. All that is information that only you have. No other living person has that information. But now the government can have it simply by reading all that Google. There's no way that any government could create a surveillance system this size without the full-scale cooperation of the largest internet companies, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, because of the importance of those companies in collecting all of this information. Nós vivemos mundo de ultraconectividade, mas que quem tem razão é o filósofo, infelizmente falecido, Gilles Deleuze. É uma sociedade de controle. O portal do Centro de Operações, ele disponibiliza câmeras, você consegue navegar lá e cada vez mais a gente se prepara para abrir o que a gente puder de dados. Claro que existem informações sigilosas, essas não serão abertas, a posição do guarda e o telefone dele não vamos abrir para a população, mas uma localização de uma câmera, o pluviômetro onde ele está chovendo, isso está aberto, a gente consegue já ver. É importante a gente encontrar certas barreiras que permitam ao cidadão ter um nível de tranquilidade em relação ao nosso trabalho, porque já se discute privacidade, se discute tantas coisas, e a nossa primeira briga sempre é por preservar a credibilidade do nosso trabalho. Então, não é sabendo onde você mora e para onde você vai, qual é o seu nome, que o Centro de Operações vai fazer um trabalho melhor. Eu posso reconhecer deslocamentos. Existem 100 deslocamentos que saem do Alvorada e vêm para o centro da cidade. Tudo bem, são anônimos. Aí é uma noção de grandeza de demanda. Nosso crescimento é um pouco infinito. Conforme a tecnologia vai evoluindo, isso pode chegar onde a gente quiser. A camada das pessoas que resolveram compartilhar com a prefeitura onde elas estão através do Facebook. Não existe isso, mas é possível. A tecnologia permite. Basta eu ter uma parceria com o Facebook e ele ter lá um recurso que você diga que quer mostrar onde você está, que ele já faz isso quando você posta com o seu GPS ligado. Então, viver é arriscado. Usar a internet também é, dar poder a um governante também é. Você, quando vive, você tem que assumir certos riscos. Então, tem uma cota inevitável de risco. A pessoa vai saber qual foi o último lugar que eu entrei na internet. Se eu quiser falar uma mentira que eu estava no outro lado da cidade, a minha mentira vai cair. Sin privacidad no puede haber libertad de expresión, porque la falta de privacidad es un elemento de intimidación. Se intimida al comunicador, se intimida a la prensa tiene que guardar la confidencialidad de sus fuentes o guardar la confidencialidad de su información para periodismo investigativo, para combatir la corrupción oficial o para denunciar crimen organizado o cualquier otro elemento. Lo primero que creo que es importante decir es que los derechos que tienes offline los tienes online.
y el derecho a la libertad de expresión que tienes offline, por fuera de la línea de Internet, lo tienes en Internet. Y los estados que han encontrado formas de censurar por fuera de Internet, también han encontrado formas de censurar dentro de Internet. Formas de bloqueo, formas de filtrado, espionagem, sistemas de vigilância. Se a gente não tiver níveis de privacidade, o que vai acontecer é que nós seremos cada vez mais pessoas completamente vulneráveis aos interesses das corporações e ao interesse político dos governos que podem manipular essas corporações. Você se incomoda que a gente grave a conversa que vocês estavam fazendo? Ah, é um pouco íntimo também, né? Você tá perguntando pra mim com uma câmera enfiada na minha cara, é isso? Na verdade, sim. Por quê? Porque a gente tava falando de uma coisa pessoal. Por que é um problema eu gravar e a empresa que você tá usando o WhatsApp ou o que for, gravar não tem problema? Ah, porque, sei lá. Você tinha noção de que tudo que você faz na internet está sendo monitorado por alguém? Acho que no fundo mesmo eu sabia. Pegue o WhatsApp, que é uma empresa agora do grupo Facebook. Você desinstale o WhatsApp. Não se preocupe que quando você instalar, vai voltar tudo que você tinha nele para você. Porque eles guardam tudo. Então, eu só estou pedindo para desinstalar e instalar de novo para você ler com calma a política de privacidade. Ele permite, inclusive, abrir o seu microfone. Ele fala, eu quero acesso irrestrito ao seu microfone. Então, como que ele vai usar isso? Eu não sei. Como a NSA vai obrigá-lo, por ser uma empresa americana, a usar isso? Eu não sei. Eu sei que ela pode ligar o meu microfone sem eu saber. Vocês sabiam que, tipo, todas as buscas que você faz no Google, todas as notícias que você lê na internet, todas as mensagens privadas que você manda, está sendo guardada e vendida como informação a seu respeito? Tipo, vocês sabiam disso ou não? As pessoas sabem onde você está agora, porque ele tem a sua localização. As pessoas podem estar ouvindo a sua voz, porque podem ligar o microfone do seu celular, podem estar ouvindo a nossa conversa. Mas acho que não sou tão legal assim para as pessoas ficarem tão interessadas. Nós estamos falando de uma invasão não autorizada, é isso? Na verdade é autorizado, porque quando você assina, você clica naquele li e concorda com os termos, você está dando essa permissão para o Google usar as informações que você está passando por aquilo. Por isso que é importante ler esses termos, só que a gente não lê. Some companies require you to read the new terms of service, show that you have agreed to it every time that they make a change. But honestly, who reads that stuff? Let's not kid ourselves. It's pages and pages of very small print with no explanation about what has changed. And it's not like you're going to suddenly stop using the service anyway. And this is sort of a fundamental problem about the relationship between a company and its users. O único receio que eu tenho é como é que vão ser tratadas essas informações, né? Vão fazer o quê? Divulgar para todo mundo? É uma base de dados maravilhosa, né? Governments and corporations are cooperating at a level unforeseen, like at an unbelievable level, at a level that's never happened before. And one of the places that they're cooperating more than anything else is in the development and use of new technologies for surveillance. Você tem hoje empresas que são especializadas em formar perfil das pessoas. Esse perfil das pessoas é utilizado de várias formas para interferir no dia a dia dessas pessoas, para vender a informação dessas pessoas para corporações comerciais, mas também corporações que querem controlar essa pessoa, para dar informações que são de foro íntimo. Às vezes você está consultando uma coisa que é particular, diz respeito somente a você, né? E até às vezes um assunto político que você está consultando ali, ou mesmo religioso. Por exemplo, se a gente tivesse, na época da ditadura, uma situação como essa, seria uma situação muito mais complicada de administrar pela população, porque os meios de comunicação populares hoje ficariam de uma forma mais restritos, de uma certa forma vigiados, né?
que é gratuito, né? Então você não percebe. É que no início a gente não sabia que o que era oferecido gratuitamente tinha um preço alto, que é o preço da informação. Você era o preço, né? Nós inventamos o conceito de registro eletrônico em saúde, que é você conseguir pegar o conteúdo de vários prontuários que você tem numa rede de assistência e juntar isso num grande banco de dados sobre você. Quando você for fazer um exame médico, esse exame vai vir pela internet. Todos esses dados, todas essas coisas vão estar sendo vistas por alguém que não só você. O acesso à ficha médica de uma pessoa pode definir o valor que ele paga de seguro de vida, o valor que ele paga, o empréstimo bancário que ele vai ter ou não vai ter. Isso define se você vai conseguir um emprego ou você não vai conseguir um emprego, certo? E aí o plano de saúde tem informações médicas suas que você não deu para ele e ele pode aumentar o preço do seu plano, ou ele pode saber que a sua prima tem uma doença e falar, o senhor tem uma doença na sua família. E nem você sabia que a sua prima tinha essa doença, mas isso pode aumentar o seu custo de vida, porque todas essas informações que são nossas e que a gente não tá sendo passada por aí. Desde que a gente não sabe, né? Tipo, a gente aqui em volta de você é complicado, mas se a gente sair e você ficar sendo monitorada só pelo seu celular, tudo bem. Não, também não. É diferente de você estar enfiando uma câmera na sua cara. O que é diferente? Porque tá no inconsciente, eu não sei. Você não percebe, você sabe, mas não... Você não tá vendo o cara gravar, né? E aqui vendo, fica... Não pode, né? Se você não aceita essas coisas, se você não faz essas concessões, você acaba ficando isolado. É o preço que se paga, né? Você acha pela justo? facilidade da tecnologia. Justo não, porque você tira a sua privacidade, mas facilita o seu dia a dia. Pelo menos no meu caso, facilita muito o meu dia a dia. Muitas dessas pessoas dizem, olha, a privacidade já não existe mais. Mas eu queria fazer uma ponderação. A privacidade é a base da democracia. Eu, às vezes, me privo de fazer algumas coisas na internet por conta disso. Eu, particularmente, ainda sigo a linha de que, tipo, não devo nada pra ninguém. É o meu raciocínio básico, assim. Tipo, não tô fazendo nada que ninguém possa ver. Não tenho nada assim por mim, não tem problema algum. Você abriria o seu telefone pra qualquer pessoa ler tudo que você mandou? Não tem nada de sigiloso. Every time somebody says to me, I don't really value privacy because I have nothing to hide, I say to them, here's my email address. What I'd like you to do is when you get home, send me all the passwords to all of your email accounts and your social media, your Facebook account or your Skype account, so that I can just read through whatever it is that you're doing and publish whatever it is that I want attached to your name. And nobody has ever taken me up on that offer because people understand why privacy is so critical and why everybody has things that they want to keep other people from knowing about. Você daria o seu celular para mim com a senha desbloqueada para eu ver tudo que você está fazendo? Não. Por que não? Não, porque aí é passar vergonha mesmo. Mas você está dando para as empresas, tudo que você faz, você está passando pro dono do Facebook, pro dono do WhatsApp, pro dono da Google. Eles estão vendo tudo, por que eu não posso ver? É bem complicado, bem difícil. Se chegasse carta aberta na sua casa, o que você ia achar? Ninguém pode bisbilhotar os seus pacotes. Isso é simples de entender, né? É como você colocar uma carta no correio e está garantido pela Constituição o direito à privacidade. Essa carta vai chegar. Né? Chegou uma carta aberta, você está vendo a carta aberta, você fica revoltado e fala, pô, alguém mexeu aqui. Agora no e-mail, você mandou um e-mail, você não está vendo isso aberto, você não viu que alguém olhou. O direito ao anonimato é fundamental. Se eu quiser não ser identificado, eu tenho o direito de não ser identificado. E por que isso muda agora com a internet? Certo? Não deveria mudar. Mais ou menos o que a gente está fazendo aqui é o que acontece cada vez que você abre esse celular. Agora a gente está percebendo a exposição. Vocês estão criando um cenário que a gente vive e não percebe, né? Agora a gente, com certeza, depois desse momento, a gente vai perceber as coisas diferentes. Porque a gente vai embora, vai desligar, vocês vão ter a privacidade de vocês de volta em parte, porque vocês vão continuar rastreados pelo GPS do celular de vocês, a câmera de vocês pode estar ligada quando vocês estão teclando para ver quem vocês são. Yo creo que la privacidad, como la libertad o como la vida, es un derecho y no es una mercancía. Y nadie puede negociar con los derechos de las personas. Y como es un derecho, los estados tienen la obligación de protegerlos.
One of the important things to understand is that there are international treaties and positive and negative obligations that states have to uphold your right to privacy, which is a fundamental right, your right to information self-determination, your right to freedom from interference in your communications. These things, however, regardless of being international norms or human rights, or depending on which document we're speaking about, they are right now actively being interfered with, actually. You have this promise of the internet that it has always been held up to be, which is this unprecedented tool of liberalization and democratization and freedom, which it can still be if the internet stays free. But on the other hand, you have the potential of the internet to become the worst and most extreme form of repression and control ever known in human history if we let it be turned into a surveillance society. That's the crossroads we face. Nós utilizamos tecnologias que nos fazem muito bem, facilitam a nossa vida, nos afetam de maneira positiva e nós somos cada vez mais acríticos em relação a elas. E nós esquecemos que tecnologias, elas são instrumentos de poder político e econômico. Elas cada vez mais aumentam o controle sobre a nossa vida de uma maneira jamais ocorrida antes. The point is that the next generation of civil rights leaders, the next generation of human rights leaders is being born online. And that's why the internet is so critical to me. So I hope it's still possible for democracy to work. And I'm betting that it's still possible for democracy to work, and we're doing whatever we can to try to make democracy work. But we'll see. It's not clear. But that's the first step.